Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre uma rivalidade, assim, até um vídeo que pode ficar datado rápido, porque é uma coisa que ainda está acontecendo, mas que eu considero uma das maiores rivalidades da história do esporte e talvez a maior rivalidade da atualidade, na questão, assim, de dois caras lutando no mesmo esporte, né, entre dois jogadores, na questão de esporte individual. Óbvio que muita gente vai falar Cristiano Ronaldo e Messi, mas acho que Novak Djokovic e Rafael Nadal é uma daquelas rivalidades assim que a gente não vai ver outra igual, porque eu fico pensando assim, né, de tão impressionante que esses dois assim puxaram um ao outro, né? Eu acho que muito do fato de serem tão grandiosos é o fato de que um fez um evoluir tanto nesses confrontos, né? Um puxou tanto o outro para frente que eles acabaram se distanciando muito dos rivais. Coloco obviamente o Roger Federer incluso nessa lista porque esses três juntos nos últimos anos ganharam 63 Grand Slams, né? Nos últimos 72, 63 só na mão de três jogadores. Se a gente forçar um pouco, 69 se a gente somar os títulos de Grand Slam de Andy Murray e Stanislas Wawrinka. Aí só sobra 3 Grand Slams para outros 3 jogadores, né? Que no caso é o Daniil Medvedev, o Juan Martín Del Potro, o Marin Cilic, tem o Alcaraz agora também, né? Mas a questão é, vamos colocar 74 Grand Slams, né? Agora, o fato é que esses caras são inacreditáveis, né? O Djokovic, o Nadal, o Federer, né? E eles fazem parte de uma geração de ouro do tênis que popularizou o esporte ao redor do mundo como poucos atletas foram capazes de fazer com o seu esporte, né? Óbvio, o tênis tem o mérito de ser um esporte muito dinâmico, muito bem pensado, é um esporte muito legal, muito divertido, né? E é um esporte que eu acho democrático pelo como ele alterna superfícies, alterna a lógica dos estádios, né? Tem os estádios todos cobertos que não tem influência do vento, tem os estádios que já são abertos, né? E assim, a gente tem esse negócio da grama, do saibro, da quadradura, e cada superfície privilegia um estilo de jogo, então acaba dando uma variedade nos campeões e quem vai se beneficiar. Isso torna o tênis mais mágico, mas o grande feito desses três é a versatilidade e o fato de que não importava o lugar, eles sempre eram os favoritos, eles sempre davam um jeito de sair vencendo os jogos, mesmo contra adversários muito bons, porque assim, esses caras são tão bons que eles fizeram tenistas maravilhosos, incríveis, um nível estupendo de tênis, saírem sem ganhar um Grand Slam na vida. Foi o caso do Davi Ferrer. Quem viu o Davi Ferrer jogando sabia o quão bom jogador ele era. Thomas Berdych também, fantástico. Kevin Anderson, né? E assim, tem tenistas maravilhosos que quando ganharam o Grand Slam foi uma coisa inacreditável, né? É o Marin Cilic quando ganhou o US Open uma vez, o Del Potro quando ganhou em 2009, o próprio Daniil Medvedev, que ganhar do Djokovic uma final em sets direta é impressionante, né? Então assim, ganhar desses caras não é simples, né? Esses caras tornaram tiveram um domínio no esporte que chama atenção demais, né? E assim, o fato é que, a meu ver, porque o Djokovic e o Nadal tem até um clamor muito mais especial do que Federer e Nadal, e olha que é uma rivalidade que popularizou muito tênis do 2005 para frente, né? E Djokovic e Federer, que é muito subestimado, que também é uma rivalidade magnífica, porque eu acredito que a rivalidade entre Nadal e Djokovic, ela tem tudo, entende? Assim, não existe uma coisa que falta nessa rivalidade. Eles fizeram finais em todos os 4 Grand Slams, eles tiveram duelos incríveis em todos os aspectos de jogo, né? Seja em quadradura, de saibro, de grama. Eles tiveram jogos assim extraordinários em 3 sets e 5 sets, quase assim, recordes de tempo, né, para jogos. Estão sempre entre eles, né? Assim, é uma coisa que para o mundo do esporte. E foi o que o jogo entre eles, né, entre as quartas de final de Roland Garros esse ano fez. Você vê assim, um monte de gente famosa, um monte de atleta extraordinário, sempre assim, comentando sobre eles em quadra, né? Eu acredito que o jogo entre eles chamou muito mais atenção possivelmente do que a semifinal entre os Zverev e o Nadal, que também era legal, e também do que a final, Nadal e Casper Ruud, até porque todo mundo já sabia que o Nadal ia ganhar. Com todo respeito ao Casper, que mostra todo momento que é um baita tenista, né? A gente sabia que o Nadal ia ganhar, né? Acho que era o grande desafio que já tinha superado o Djokovic, que aquela final ali estava muito manjado que o Nadal ia ganhar, porque o cara no saibro é uma coisa inacreditável. E até por isso que eu acho, né, que essa rivalidade chama atenção, porque é meio que um ao outro sempre incomodou, não importava onde se enfrentavam, né? Hoje a gente vê que o Nadal, ele ainda é um cara muito difícil de ser derrotado no saibro, mas na quadradura acabou se tornando um cara um pouquinho mais vencível, se assim podemos dizer,
por exemplo, ele não ganha um set do Djokovic em quadradura desde a final do US Open em 2013, que ele venceu o Djokovic e logo foi a última vez que ele venceu o Djokovic em uma quadradura. Na quadrada de grama, eles só se enfrentaram, acho que em Wimbledon 2019 foi um jogo de 5 sets, vale lembrar, então, até porque esse tipo de quadra na grama tende a ser um confronto até difícil para o Djokovic pelo jeito que o Nadal joga, né? Porque como é difícil bater em movimento e o Djokovic é um cara que é especialista nisso na grama, que chama atenção, a questão o Nadal machuca muito com as paralelas, os forehands dele, até por isso que é interessante a dinâmica do jogo deles na grama. Não é tão fácil para o Djokovic derrotar como muita gente imaginaria, até porque a grama tende a ser a melhor superfície do Djokovic. Eu penso que a quadradura, pelo que ele consegue fazer lá e pelos títulos que ele tem no Australia Open, né? Mas o fato é que esses caras, eles têm uma áurea nesse jogo que é uma impressionante, né? É muito diferenciado, né? Porque a gente tem jogos muito bons hoje, né? A gente viu jogos bons sem eles estarem em quadra nessa temporada. Por exemplo, um jogo que foi muito legal, Medvedev e Aliassime no Australia Open. Foi legal, foi um jogo muito divertido de acompanhar. Eu falei aqui do Fritz e do Rublev lá em Cincinnati, foi um jogo muito divertido, mas Nadal e Djokovic é especial, né? Porque é único. Olha esses dois últimos jogos que eles fizeram em Roland Garros. A vitória do Nadal esse ano e a vitória do Djokovic no passado. Pra mim, ainda vai ser sempre a maior atuação do Djokovic. O que ele fez naquele jogo ali é a minha amostra porque eu acho o Djokovic o melhor jogador da história. Pô, eu até fiquei muito tempo defendendo a bandeira do Nadal aqui, que ele é o meu jogador favorito. Se eu tiver que ver um jogo entre os dois, eu vou torcer pro Nadal. Mas o Djokovic, ele é o único cara que realmente incomodou o Nadal no saibro. Porque eu sempre acho aquele jogo do Soderling, o Soderling foi uma promessa que não vingou no sentido de ele ter acabado a carreira aos 26 anos de idade. Tem 2 finais de Roland Garros, né? Foi o número 3 do mundo, mas ele acabou tendo uma carreira muito curta. E talvez fosse uma carreira muito mais bem sucedida se ele tivesse chegado até os 35 e não tivesse problema da mononucleose. Mas tirando o Soderling em 2009, só o Djokovic ganhou do Nadal em Roland Garros. Não deu Thiem, não deu Federer, não deu nenhum desses caras. Inclusive até um fato curioso, né? O Djokovic ganhou 11 sets do Nadal em Roland Garros. Sabe quem é o segundo na lista de mais sets ganhos do Rafael Nadal em Roland Garros? Robin Soderling com 3, da vitória dele, entende? É isso que chama muita atenção, né? O cara teve só a dificuldade, o de real em Roland Garros contra o Djokovic mesmo, né? Até jogos que a gente imaginava, o Wawrinka pode atrapalhar a vida dele, até porque o Wawrinka, quando enfrenta esses caras em rodadas avançadas, é sempre um bicho papão. Não acontecia, entende, né? O Djokovic é o único cara a ganhar do Nadal em sets diretos em Roland Garros e é o único cara a ganhar do Nadal de virada, né? Porque ano passado o Nadal ganha o primeiro set, ele faz o 6-3, e o Djokovic ganha de virada. E o nível de tênis, assim, quem tiver como ver esse jogo, né, do ano passado, olha o terceiro set, olha os rallies que eles tiveram. Você não vê isso em nenhum outro jogo, entende? É diferente, os caras se levam para um limite inacreditável. É um estilo de jogo que até lembra um pouco ao outro, no sentido de serem tenistas um pouco mais assim defensivos, esperam mais a hora certa de contra-atacar, gostam de concluir o ponto. O Nadal hoje está mais agressivo até pela idade, mas a questão eles tendem a ter esses rallies longos, incríveis, muito bem jogados. Aí tem um contra-ataque, tem o contra-ataque do contra-ataque, acho que torna tudo mais especial. É uma coisa que beira a perfeição, né? Esses dois juntos, eles têm esse negócio, né? E um puxa o outro pro limite, independente da situação, né? E assim, é muito legal ver esses caras jogando muito por isso, né? O Nadal, o Djokovic, né? Por exemplo, o Djokovic tem 8 vitórias no saibro contra o Nadal. Em 28 confrontos está 20-8 para o Nadal. O Federer, por exemplo, ele tem 2 vitórias em 16 jogos contra o Nadal no saibro. Você vê que é um pouco diferente, né? E mesmo na quadradura, o Djokovic está 20-7 contra o Nadal. Mas 2 vitórias do Nadal em finais de US Open, né? A final de 2011, que acho que foi 2011, não, 2011 foi a vitória do Djokovic, 2010 que o Nadal ganha. Agora, por exemplo, 2013, que jogaço de tênis, que 2011, né? E outra coisa que eu acho que é especial, esses caras, quando dá a passagem do bastão do Federer para eles, o protagonismo do tênis, eu acho que é basicamente depois de Wimbledon 2011, quando o Djokovic vira o número 1 e ganha do Nadal na final, né? E assim, dali pra frente que é interessante, por quê? Olha só, final de Wimbledon 2011, Djokovic e Nadal. Final do US Open de 2011, Djokovic e Nadal. Final do Australia Open, que é um jogo de 5 horas e 53 minutos, em 2012, a final do Australia Open. Um dos melhores jogos, pra mim, o melhor jogo de todos os tempos do tênis. Tá aí disponível no YouTube, é só assistir. Que jogo inacreditável, né? É assim, Djokovic e Nadal. Roland Garros 2012, Djokovic e Nadal. Os 4 grandes lances seguidos com a final
é a mesma coisa, Djokovic e Nadal. Então, assim, é algo extraordinário ver esses caras jogando, porque é aquela história, né? O Djokovic e o Nadal sempre dão uma áurea de serem bem que invencíveis e de você sempre acreditar que uma hora eles viram um jogo e vão ganhar, né? É uma amostra de quão grandiosos eles são. E tem esse negócio dos caras estarem batalhando pelos recordes, né? O Djokovic tem um recorde absoluto de mais semanas como número 1, ninguém tira isso dele, né? Até porque o Nadal sofreu mais com lesões, mas o Nadal, por exemplo, e o Djokovic batalham pelo recorde de mais Masters 1000. Está 37-36 pro Djokovic, ou 38 pro Djokovic, agora não me lembro certo. Agora, se a gente for pegar agora para os Grand Slams, está 22-21 pro Nadal. Os dois estão batalhando para ser o maior da história, isso é legal. E são jogadores que não são separados nem por um ano de idade, eles são perfeitamente contemporâneos. O evento Nadal acontece mais cedo, né? O Nadal explode para o mundo do tênis mais cedo. Mas o Djokovic, ele cresce ali por volta dos 21, 22 anos dele, né? E começa ele já a bater de frente, já por volta de 2008, 2009, né? Então, assim, é muito legal ver como essa rivalidade progrediu e ela é presente desde lá de 2006, 2005 até hoje, né? É algo que, poxa, 17 anos batalhando um contra o outro, batalhando por recordes, vitórias, títulos. É algo que é raro de se ver no esporte, né? A gente só tem isso talvez no futebol, no sentido de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Os caras batalhando pelos recordes, pelas bolas de ouro. É talvez a rivalidade que chame mais atenção no mundo do esporte. Mas Djokovic e Nadal, eles têm um espaço na história que é inacreditável. E eu acho que é a principal razão da popularização do tênis ao redor do mundo, tá nesses dois caras. E obviamente também nas rivalidades com o Federer, né? Que também tem que ser consideradas. Mas eu acho que é muito especial, né? Toda a história que eles já construíram no esporte, né? No tênis, né? E nessa rivalidade que ainda continua, é realmente incrível. Hoje a gente vê, o mundo do esporte para ver, até porque a gente não sabe quanto é o último, né? O último Djokovic e Nadal. Eu espero que ainda tenha muitos, mas é impressionante o fato deles já terem se enfrentado 59 vezes, tá 30 vitórias pro Djokovic e 9 pro Nadal. É uma rivalidade, assim, que é muito especial. Não à toa, todo vídeo que eu comento sobre esse jogo passa das 1000 visualizações no esporte que, em teoria, o tênis não seria tão popular assim. Então, eu fico, assim, muito maravilhado em ver esses dois caras jogando. Eu espero ter mais capítulos dessa rivalidade, porque são caras que, assim, eles jogam de uma maneira única, né? Eles são insubstituíveis. A gente pode até falar que o tênis está em boas mãos quando a gente vê a nova geração com o Félix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Holger Rune, o Taylor Fritz, entre outros jogadores, mas não dá para substituir esses caras. Esses caras são aquele tipo de pessoa que a gente sempre vai falar quando vê as lendas. Eu vi jogar, eu pude presenciar os grandes capítulos da história que eles escreveram. Então, a ver o que vão fazer em 2023, mas é um vídeo que eu queria sim comentar. É muito especial para mim, eu virei fã de tênis assistindo os dois jogarem. Meu primeiro jogo de tênis foi em 2009, vendo os dois batalhando. Então, assim, esses caras têm uma participação muito grande na minha carreira de fã de tênis, assim podemos dizer, né? E é muito um privilégio. Eu não imaginaria que em 2009 esses caras estarem em 2022 ainda ganhando grandes lãs, ganhando torneios e ainda tendo duelos incríveis em quadra. A ver se vai ter mais capítulos nessa história magnífica do tênis que esses dois ainda escrevem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.